Pessoal, caiu a conexão e não sei, deu um tilt aqui. Bom, eu vou voltar então. Por que eu decidi fazer essa live com esse tema? Contato zero e a interferência de familiares. Para quem não está ainda nesse universo, né, dessas expressões contato zero, pedra cinza e algumas outras, essas expressões vêm das pessoas que estudam a disfuncionalidade de algumas famílias, né? Então, assim, principalmente quando a gente fala de relação pai, mãe e filhos, né? Então, muitas pessoas vêm de famílias disfuncionais, tóxicas, que fazem mal, né? E aí, uma das orientações de quem estuda o assunto é fazer o contato zero. É uma das orientações, tá? Isso não é uma lei máxima e absoluta, né? Então, quando um filho, uma filha, precisam fazer o contato zero, precisam se afastar do pai, ou da mãe, ou dos dois, essa pessoa é muito criticada pelos demais familiares, né? Tios, tias, primos, primas, enfim. Os demais familiares criticam muito a pessoa que faz isso, né? Ah, se afastou da mãe, se afastou do pai. Então é disso que a gente vai tratar hoje, né? O contato zero de filhos e filhas de pais tóxicos e a interferência dos demais familiares nessa relação. Então eu fui fazendo assim algumas perguntinhas e para dar um norte assim para a live, né? E todo mundo que já assistiu minhas lives sabe que eu sempre trago uma colinha para não me perder. Então a primeira pergunta, o que é contato zero? Contato zero é o afastamento radical da pessoa que te faz mal. Aqui a gente vai tratar mais das relações familiares, mas é qualquer pessoa que te faz mal, seja no ambiente de trabalho, seja na vizinhança, seja um amigo que de repente você descobre que é uma pessoa tóxica, né? Então é isso, né? É interromper o contato, não é o contato mínimo, eu vou ver de vez em quando, no Natal a gente se vê, né? Não é isso. O contato zero é como diz a expressão, não ter contato, né? Então alguém escolhe não ter contato com outra pessoa ou com outras pessoas, porque essa outra pessoa ou essas outras pessoas fazem mal para esse alguém, tá? E o que é tóxico? Tóxico é tudo aquilo ou aquele que nos faz mal, né? Eu preciso dizer aqui que o conceito de tóxico é muito subjetivo, né? Porque às vezes o que faz mal para mim não faz mal para você, assim como o que faz bem para mim não faz bem para você, né? Então há uma subjetividade nesse conceito de tóxico. É como alguma coisa que eu não posso comer, né? Eu não posso comer X alimento porque me faz mal, mas não faz mal para todo mundo, né? Então, de repente, eu opto por me afastar de alguém que me faz mal, mas não faz mal para quem me critica por eu ter optado pelo contato zero, né? Então, é importante a gente ter sempre esse olhar subjetivo, tá? O contato zero é para sempre? Não. Pode ser e pode não ser. Não há uma regra. Você começou o contato zero, você é obrigado a fazer contato zero para o resto da vida. Não. E esse depende. Onde que a gente encaixa esse depende, né? Vai depender de cada pessoa e das necessidades do momento daquele ou daquela que optou pelo afastamento. Então, de repente, eu posso fazer contato zero já há algum tempo com alguém e hoje, de acordo com as minhas atuais condições de saúde mental, eu posso retomar o contato com essa pessoa com a devida cautela. É óbvio, porque se ela é tóxica, se ela faz mal, eu preciso ter cautela nessas relações, né? Lembrando que a pessoa tóxica, ela não vai desejar o contato zero. A pessoa tóxica, ela precisa ter contato com a pessoa que ela sente que ela faz mal,
para que ela possa obter suprimento. Suprimento é tudo aquilo que preenche esse ego doente, né? Então, atacar alguém, quando uma pessoa tóxica ataca alguém com alguma palavra, com algum comportamento, ela tem um tipo de suprimento. A reação dessa vítima é outro tipo de suprimento. Como a pessoa tóxica, disfuncional, ela precisa desse suprimento, ela nunca vai dizer assim, olha, eu estou te fazendo mal, eu vou me afastar de você. Não. Quanto mais ela percebe que faz mal, mais ela quer estar perto, tá? Então, para a pessoa tóxica, é conveniente manter esse contato, tá? E aí eu volto aqui, eu falei que qualquer relação, quaisquer relações, né, relação de trabalho, vizinhança, amizade, enfim, parentesco próximo, parentesco distante, não importa qual é a circunstância, o grau de proximidade, o que une essas pessoas, né? Mas essa expressão contato zero, como eu disse no começo, é muito vista e falada quando a gente se refere aos pais tóxicos, aos pais disfuncionais, tá? Aí sempre tem aquilo, né, gente? Eu vivi isso com a minha mãe, que não me fazia bem. Eu fui atacada por uma pessoa em especial. Não foram todas, não. Umas permaneceram em silêncio, se retiraram, né? Outras até davam alguma opinião, e as que davam opinião eram, as pouquíssimas que davam opinião era no sentido de você tá certa, né? Eu tenho uma tia que inclusive é falecida hoje, que ela cansou de me aconselhar, né? Você precisa se afastar da sua mãe. Uma amiga também da família, uma pessoa muito religiosa, mais de uma vez era uma pessoa que se mantinha neutra, ela se relacionava comigo, se relacionava com a minha mãe, mas ela me falou pelo menos umas 3 vezes, se afaste da sua mãe, você não vai ter saúde enquanto você conviver com a sua mãe, tá? Bom, por que os familiares interferem? Primeiro, por causa do grau de parentesco, né? O grau de parentesco faz algumas pessoas acreditarem que têm o direito de dar palpite, que somos extensões delas, né? E aí você vê também um grau de toxicidade, né? Porque ninguém é extensão de ninguém. Se filhos não são extensão dos pais, qualquer outra relação de parentesco, muito menos, né? Então, essas pessoas se acham no direito de que, porque pertencemos à mesma família, elas podem opinar. E esquecem que todos, inclusive ela, temos vidas independentes. Sentimos de maneiras diferentes, né? Sofremos de maneiras diversas. Cada um tem um grau de sentimentalismo ou não, né? Cada um tem um grau de controle emocional, né? Então, isso precisa ser respeitado, embora sejamos da mesma família, embora venhamos de bisavós, tataravós, etc., os mesmos, né? Então, isso não dá o direito das pessoas desrespeitarem a nossa individualidade, tá? Um outro fator que pode levar um parente a interferir no contato zero, na tentativa de fazer quem iniciou o contato zero desistir dessa prática, é um certo grau de toxicidade, né? Não necessariamente, tá, gente? Eu até, assim, de um tempo pra cá, eu até mudei, assim, era tudo mãe narcisista, e não é. Desde o começo eu sabia que nem todo mundo é narcisista, que nem todo tóxico é narcisista, né? Então, há pessoas que não são narcisistas e são tóxicas. Há pessoas egoístas, egocentradas, que não são narcisistas, porém são extremamente tóxicas, né? Pessoas que não têm empatia. Isso tudo é característica do narcisismo patológico, né? Do transtorno de personalidade narcisista. Mas existe um critério de diagnóstico para o transtorno de personalidade narcisista. Então, aparecendo um dos critérios, né, um dos itens lá, uma das características, não quer dizer que a pessoa é narcisista. Ela tem que ter pelo menos 5 daqueles sintomas.
tá? Que isso aí eu já falei em outras lives. Se vocês quiserem olhar aí no meu Instagram, tem outras lives falando disso, né? Quais são os critérios, quais são os por que 5, são necessários 5 para diagnosticar. Mas essas pessoas da família que interferem, elas têm um grau de toxicidade, que pode ser uma vaidade excessiva. Não, eu é quem sei o que é melhor para você. Pode ser um controle excessivo. Todos nós somos controladores, né? Em menor ou em maior grau. Mas a gente não pode ser excessivamente controlador, senão a gente começa a achar que o universo gira em nosso redor e que nós temos esse poder de interferir na vida dos outros, né? E não é assim. Aquela coisa, né, da fofoca, de gostar de estar se metendo na vida dos outros, de estar dando palpite, enfim. Isso tudo pode não representar o sintoma de um transtorno de personalidade, por exemplo, né? Mas representa uma toxicidade, tá? E não podemos deixar de falar na visão deturpada a respeito da maternidade e da paternidade, que sacraliza as pessoas que têm filhos, né? Que torna sacras, sagradas as pessoas que têm filhos. Ter um filho não dá a nenhum homem e a nenhuma mulher a condição de santo, imaculado, perfeito. E também não é garantia de que esse homem ou essa mulher, ou ambos, vão amar essa criança. Eu ouvi uma psiquiatra falando uma vez que essa ideia de que, eu engravidei, descobri com 3 semanas, 4 semanas que estou grávida, eu já amo. Não, você não ama. Você ama a ideia de que um dia vai aprender a amar essa criança, né? Amar é uma relação, o amor é fruto de uma relação de troca, né? Uma criança não nasce sabendo amar, né? Ela vai aprender com esse adulto. Então, ela recebe amor, ela oferece amor. É claro que depois que nasce aquela criança, né, que você vê a responsabilidade de ter ali, de ter um filho, que você decidiu ter, né, mesmo que tenha engravidado de surpresa, você decidiu ter esse filho. É claro que você, pessoas ajustadas emocionalmente, eu não vou usar aqui a palavra normal, porque eu não gosto dessa ideia do normal e do anormal, né, mas pessoas ajustadas emocionalmente vão naturalmente desenvolvendo um sentimento de amor por aquele bebezinho, né? E esse bebezinho automaticamente vai aprendendo também. Como é que ele aprende? Quando ele recebe cuidado, quando ele recebe atenção e cuidado. O bebê que chora no berço, ele não está fazendo birra, ele não está fazendo manha porque ele quer colo. Ele está querendo que as necessidades dele sejam atendidas. E é assim, nessa troca, que vai nascendo o amor. Da mãe para o filho, do pai para o filho e do filho para esse pai e para essa mãe. Amor é via de mão dupla. Não existe amor em via de mão única, tá? E outra coisa, amar é um verbo. Se todo verbo corresponde a uma ação, a gente tem que praticar uma ação. E a gente começa nessa relação com os filhos praticando ações que mostram para ele ou para ela o quanto ele é amado, tá? Uma verdade que esses parentes, né, esses familiares que não convivem com uma mãe disfuncional, com um pai disfuncional, sabem? É que nem toda mãe ama, nem todo pai ama, né? Então, isso é muito grande, né? Pra gente falar aqui numa live, que eu espero que dure menos de 1 hora. E ao mesmo tempo muito profundo, né? Ter essa consciência de que nem toda mulher que pare vai amar seu filho e nem todo homem que fecunda uma mulher vai amar esse filho, tá? Eu costumo falar na adoção psíquica. A adoção psíquica é um fenômeno que não deve acontecer só na relação mãe-filho pela via da adoção jurídica. Ela precisa acontecer com todas as mães, com todos os pais, né? Porque senão você tem um filho, você não vai amar esse filho.
se você não passar pelo processo de adoção psíquica. É como eu falei, né? Isso não se dá no ventre, com a criança ainda no ventre. Isso se dá no decorrer dessa gestação, sim, né? Mas isso vai culminar ao longo de um processo. Não é assim, nasceu também, tô amando. Não, você já quer cuidar, você não quer que nenhum mal aconteça, você protege. Mas o amor, ele é construído nessa relação, né? Lembrando que a criança, ela não nasce sabendo amar. Ela nasce com as necessidades dela e ela quer, naturalmente, que essas necessidades sejam atendidas, tá bom? Então, o fato de parir não quer dizer que houve adoção psíquica. Ou seja, não quer dizer que psicologicamente aquele pai ou aquela mãe vão de fato amar aquela criança. Vão de fato se verem responsáveis pela saúde física e mental daquela criança. Nós vemos nos noticiários, na internet em geral, vários casos de atrocidades que pais cometem contra filhos. Se fosse automático esse amor, nós nunca veríamos essas notícias, né? Tem que passar pelo processo de adoção psíquica, de aprender a amar. Uma outra coisa, né, uma outra característica que acomete os familiares que querem interferir nessa sua decisão de fazer o contato zero é a falta de empatia. Muito se fala de empatia, né? Todo mundo hoje fala de empatia. Essa palavra, esse termo veio com mais força durante a pandemia, quando algumas pessoas em situação de muita vulnerabilidade perderam o emprego, perderam a saúde, precisavam do apoio de outras pessoas, né? Só que empatia não é só se colocar no lugar do outro. Se eu perguntar aqui, para você o que é empatia? Todo mundo vai dizer se colocar no lugar do outro, mas não é só isso. É se colocar no lugar do outro sob a perspectiva desse outro. Então, não adianta eu olhar para um morador de rua, por exemplo, que aqui perto de onde eu moro é um bairro considerado nobre, que não é de acordo com o meu critério de nobreza, mas aqui é chamado de bairro nobre, e temos numa praça aqui pertíssimo do meu endereço várias pessoas em situação de rua, né? Então, assim, eu passo, eu sinto dó, né? Eu sinto um desconforto muito grande, né? Ainda ontem eu estava falando com meu marido, essas pessoas não têm água gelada. A gente tem um purificador de água em casa que a gente abre e toda hora sai água gelada e pura. Essas pessoas não têm, né? Então, a gente precisa se colocar no lugar do outro sob a perspectiva desse outro. E se fosse comigo, né? Como eu me sentiria? Isso que é empatia, né? É conseguir responder essa pergunta. E se fosse comigo? Como eu me sentiria? Como eu lidaria com isso? Né? As pessoas que interferem na sua relação com a sua mãe ou com o seu pai tóxico, elas não conseguem fazer isso porque elas não têm empatia, né? Elas se baseiam na relação delas com os pais delas e não se baseiam na sua relação com os seus pais para dar um palpite na sua vida. Eu falei para uma pessoa da minha família, com a qual eu tenho contato, não temos assim grandes intimidades. Ela é uma pessoa que entrou na família, tá? Não vou aqui dar dica nenhuma. Mas eu considero da família. E ela um dia falando de uma situação em que meu nome saiu e que essa pessoa específica que eu falei no comecinho, que resolveu se intrometer na minha vida e dizer o que eu tinha que fazer em relação à minha mãe. A conversa era entre essas duas, né? Essa que entrou na família e essa que já era da família. E eu falei, olha, você sabe o que me chateia? Todo mundo ouviu a minha mãe. E a minha mãe, claro, como uma pessoa tóxica, ela fez uma campanha de difamação da minha pessoa. Mas ninguém me procurou para falar assim, olha, eu já ouvi a sua mãe, eu fui lá até a casa dela, ouvi, agora eu quero ouvir você. Ninguém me procurou para ouvir o que eu sentia, por que eu tive uma depressão, que eu fiquei praticamente 4 anos tratando. Ninguém me perguntou.
Então, assim, as pessoas tomam o lugar de juízes sem conhecer os dois lados da história. Vamos pegar um juiz, né? Um juiz de direito. Qual é o papel do juiz? Resolver uma lide, né? É a expressão que se usa no direito para uma controvérsia. Então, temos uma lide, eu não aceito a proposta do meu adversário, o meu adversário não aceita a minha proposta, então o juiz existe para isso, para decidir. Porque muitas coisas podem ser decididas entre as pessoas sem a intervenção do Estado na figura do juiz, né? E aí eu faço uma petição dizendo ao juiz, olha, eu quero a caneta que está ali entre mim e fulano, porque eu acho que a caneta é minha. Porque a caneta é minha. E a outra parte vai contestar no momento próprio, devido, dizendo não, a caneta não é da Isabel, a caneta é minha. E aí nós vamos provar. Por que eu digo que a caneta é minha? Por que fulano diz que a caneta é dele? E o juiz vai analisar as provas e vai decidir. Agora, você já pensou, se eu entro na justiça e falo assim, excelentíssimo doutor juiz, eu quero a caneta que está com... vou usar um nome aqui que se usa muito em concurso jurídico, né? Mévio. Senhor juiz, eu quero a caneta que está com Mévio porque a caneta é minha. Ah, tá, toma aqui, Isabel. O juiz vai, manda o oficial de justiça ir lá buscar e me entrega. Não foi justa essa decisão. O juiz tem que analisar, porque de repente a caneta realmente é de Mévio. Mas se eu vou nessa de que o juiz vai me ouvir e não vai ouvir Mévio, eu posso me dar bem. Então, assim, os julgadores da família, quando você se afasta do seu pai, da sua mãe ou de alguém da família, eles sempre ouvem um lado, não ouvem os dois. E eu comentando com essa pessoa, ela até fez um meia-culpa, sabe? Ela falou assim, pois é, Isabel, você falou que ninguém te ouviu, nem eu. Só que essa pessoa também não tomou partido, entendeu? Ela continuou se relacionando com minha mãe e continuou se relacionando comigo. Menos mal. Não me ouviu a minha mãe, mas teve uma decisão sensata. Mas as pessoas que querem te demover da ideia do contato zero, elas não fazem isso. Elas já têm um lado, ela optou por esse lado, ela chegou a conclusões rasas e acredita nisso e peita isso, inclusive para te agredir. Você tem que ter a terapia em dia, como dizem por aí, para poder lidar com isso. Então, a falta de empatia é isso. Empatia é se colocar no lugar do outro sob a perspectiva desse outro. Ninguém se perguntou assim, se eu tivesse tido uma depressão igual a Isabel por causa da mãe dela, nos 80 anos da mãe dela, será que eu continuaria... Se eu ouvisse da minha mãe que eu ia morrer seca em cima de uma cama, igual meu pai, sequelado 11 anos de um AVC, e que ela ia viver para ver, será que eu continuaria falando com a minha mãe? Tem gente que fala, tem gente que suporta, mas é aquilo que eu falei mais atrás. Nem todo mundo reage da mesma forma a situações semelhantes. As pessoas precisam ter essa consciência. Nem tudo que para alguém, eu nem ligo para isso, vai ser assim para todo mundo. E o pior, uma observaçãozinha que eu anotei aqui, acabei de olhar que eu já ia pular, por isso que é bom a colinha. Na maioria das vezes, o parente que insiste em interferir na sua decisão do contato zero é aquela pessoa que vai se associar a um dos pais tóxicos ou a ambos para reforçar a campanha de difamação, despejando a sua própria toxicidade. Então, assim, nós temos os familiares, os parentes, que permanecem neutros, mas temos aqueles que vão aderir a essa mãe santa, sacra, sacralizada, a esse pai santo, sacro, sacralizado, embora essa sacralização aconteça mais com a mãe, É muito raro você ver alguém defendendo um pai, que realmente está sendo tóxico, Então, essa pessoa vai se juntar a essa mãe tóxica para difamar você.
Então, por isso que é importante a terapia. Você vai ter que lidar com isso, né? Vai ter que entender que o que pensam a seu respeito não define quem você é. O que pensam sobre o que você faz não torna isso legítimo ou ilegítimo. A legitimidade quem dá é você, que dá legitimidade às suas escolhas, ao que você quer, ao que é melhor para você, né? Então, assim, você tem que legitimar o que você sente em primeiro lugar, né? Eu não suporto mais viver com a minha mãe, por exemplo, né? Eu prefiro me afastar do que enlouquecer. É você que vai fazer essa avaliação, tá? E aí vem a última perguntinha. Eu só vou ver a hora aqui, porque realmente eu pensei assim, uns 35, 40 minutos de live. O que fazer com os familiares que interferem? Primeiro, você tem que impor limites, tá? Se o familiar tem maturidade para conversar, é que nem essa pessoa exclusiva que me atacou, me difamou, me esculachou, sabe? Depois de eu estar morando em Vitória, descobriu meu telefone, me mandou áudios me esculachando. Uma coisa assim baixa, horrorosa, sabe? De péssimo nível. Ela não teve maturidade para conversar comigo, né? Para conversar, para fazer aquilo que eu falei anteriormente. Vamos conversar, eu quero entender o porquê da sua decisão. Mesmo, pessoal, que no fim essa pessoa diga assim, olha, eu continuo acreditando que você deve voltar a falar com a sua mãe. Mas pelo menos te ouviu, né? Pelo menos te ouviu. Pelo menos ouviu o que você tem a dizer. Todo mundo tem o direito de fazer escolhas, inclusive essas pessoas que tentam interferir na sua vida particular. Elas também têm direito de fazer escolhas, né? Não vamos aqui ser radicais, porque é o que eu falo. Os extremos nunca são saudáveis, tá? Os extremos nunca são saudáveis. A gente tem que estar sempre pronto para flexibilizar em algum momento alguma coisa. Então, nós temos que impor limites. Se a pessoa tem maturidade para conversar com você sobre tudo que aconteceu e acontece entre você e sua mãe, ou seu pai, ou ambos, exponha a situação com detalhes e peça gentilmente que aquela pessoa não fique tentando fazer você desistir da escolha que faz bem a você. O que me faz bem também é muito subjetivo, né? O que me faz bem? O que me faz mal? Né? Eu gosto do verão. E eu conheço pessoas que não se sentem bem no verão. Que passam mal, a pressão baixa, tem problemas de circulação. Então elas não gostam do verão. Agora, porque eu gosto, todo mundo é obrigado a gostar? Porque me faz bem, eu acho que tem que fazer bem para todo mundo? Não. A gente tem que ter essa maturidade, né? Então, havendo a possibilidade de ter essa conversa, esse diálogo com a pessoa que está ligando para você, mandando mensagem, olha, mãe é mãe, né? Pensa bem, a vida é curta, você precisa ter essa conversa caso ela tenha essa maturidade, porque também não é todo mundo, né? As pessoas menos maduras emocionalmente, elas preferem só atacar. Elas não querem entrar no embate, porque elas não admitem flexibilizar o que ela acha que é certo. Ela não admite. Então, ela nunca vai querer conversar, né? A segunda dica. Vocês podem ir fazendo perguntas aí, o que vocês quiserem, que eu vou ler só no final. Se a pessoa não tem esse nível de maturidade para conversar sobre o assunto, o que me parece que acontece na maioria dos casos, não fique tentando arrebanhá-la, né? Não fique tentando fazer ela a aderir às suas ideias e escolhas, tá? Não se desgaste, pois a negativa para a conversa franca mostra que ela já escolheu um lado e está empenhada em permanecer daquele lado, com suas convicções e conclusões absolutamente rasas, como eu disse, né? Suas convicções são rasas, porque ela criou a sua convicção com base em quê? Um lado, uma história que ela ouviu, uma versão?
Uma vez eu li uma frase na internet que dizia assim: o lobo sempre será mau se você ouvir só a versão da Chapeuzinho Vermelho. Né? A história que nós conhecemos do lobo mau e da Chapeuzinho Vermelho é uma história contada pela Chapeuzinho Vermelho. Né? Então, o lobo sempre será mau. Então, se essa pessoa não consegue conversar com você, você precisa desistir de tentar convencê-la a aceitar a sua decisão. Isso acontece muito, gente, essa necessidade de convencer alguém a aceitar a sua decisão, é porque essa decisão de se afastar do pai, se afastar da mãe, é uma decisão tão dura para quem sente que precisa fazer isso. É o que eu falo. Quando a gente escolhe fazer o contato zero, a gente está cortando na própria carne. Né? A gente não faz uma festa, olha, a partir de hoje eu não falo mais com a minha mãe. Não, é com muito choro, é com muita dor, é com muita lágrima, é com muita angústia, é com muita tristeza que a gente toma essa decisão. Nós, as pessoas que optam pelo contato zero com o pai ou com a mãe, elas vivem um luto. Né? É o luto da perda, é como você estivesse morrendo aquela pessoa. Né? Talvez até você tenha que matá-la emocionalmente para poder sobreviver. Então dói. Não é? As pessoas olham e falam assim: nossa, fulano parou de falar com a mãe, olha lá como é que ela está, toda feliz. Ela não está toda feliz. Ela não está toda feliz, ela não está 100% confortável. Ela está sofrendo. Então, e aí, essa coisa, né, como diria Jung, né, do inconsciente coletivo, de que toda mãe é santa, toda mãe é sagrada, você se afastando de uma figura sagrada, você é um monstro. Né? Mesmo ali sentindo que você precisa se afastar, que é uma questão de sobrevivência, você se sente culpada, você sente culpa. A culpa é uma coisa que 100% dos filhos que precisam se afastar de um pai disfuncional, de uma mãe disfuncional, sente muita culpa. Por que a gente sente culpa? Porque a gente se sente culpado, é como se a gente estivesse cometendo um crime. Né? Mas que a gente precisa, sabe quando é matar ou morrer? É isso aí. Você sabe, você está definhando, você está se entupindo de antidepressivo que não está fazendo efeito, você está se entupindo de ansiolítico que não está fazendo efeito, e aí você chega ao ponto que você pensa: ou eu mato emocionalmente, é claro, tá, gente? Ou eu mato essa figura, ou quem vai morrer sou eu. E ela vai continuar aí, né? Fazendo o que quer. Então, que ela continue fazendo o que quer, porém, eu longe. Para mim, essa pessoa não vai mais fazer mal. Né? Os filhos que precisam dessa atitude, eles querem muito a validação. Né? Eu preciso me afastar. Então, eu quero que as pessoas entendam por que eu estou me afastando, por que eu me afastei. Eu quero apoio, eu quero que alguém diga assim: olha, eu não concordo, mas eu te entendo. Pelo menos isso, né? E a gente não ouve isso. A gente não ouve isso. No máximo, você vai ouvir por quem está dentro ali da sua casa. Se você é casada, tem filhos, ou vive uma união estável, um relacionamento qualquer estável, né? E essa pessoa te apoia, seus filhos te apoiam, né? Mas você quer uma validação externa, literalmente, né? Extra família que você criou. Então, impor limites, e se a pessoa não quer conversa, pare de tentar fazer campanha para ela um dia te dizer: olha, eu concordo com você, porque ela não vai dizer. Por fim, exauridas todas as possibilidades de convivência com essa pessoa, sendo respeitada nas suas escolhas, nas suas decisões, né? Você respeitando também a visão dela, né? Porque, como eu disse, a maior parte dessas pessoas, elas se baseiam na relação delas, com as mães delas, com os pais delas. Então você pode tentar entender isso e quem sabe dá para conviver,
né? Desde que você também seja respeitada. Agora, esgotadas, né, exauridas todas as possibilidades de manter esse parente neutro, é como eu mencionei lá, a pessoa que entrou na minha família de origem, né? Ela nunca me ligou para falar, olha, Isabel, eu não concordo, mas eu entendo. Não, nunca. Eu quero ouvir sua versão, nunca. Mas pelo menos ela se manteve neutra, né? E nós temos contato até hoje. Restará a você fazer o contato zero com esse familiar também. Afinal de contas, você já sente a dor, o desconforto de fazer contato zero com seu pai ou com a sua mãe. Você ainda tem que ficar aturando esse julgamento de pessoas que não sentem o que você sente, o que é muito natural, né? O que é muito normal. Ninguém sente o que eu sinto, né? Você tem que lidar com esse desconforto da dor da separação do seu pai ou da sua mãe. E ainda lidar com essa acusação, porque você pensou no que é melhor para você, então só resta fazer o contato zero. Foi isso que eu fiz com a primeira pessoa a qual me referi, né? Não tem condição, uma pessoa totalmente imatura emocionalmente, né? Eu gostaria muito de saber que ela faz terapia, não para um dia me procurar e se redimir, não, mas para ela ser feliz, né? Porque essas pessoas não são felizes, elas pensam com a cabeça dos outros, né? Então, assim, eu resolvi fazer essa live porque o Natal está se aproximando. Vem aquele discurso, nossa, você está tantos meses sem falar com sua mãe, está tantos meses sem ver seu pai, você está há tantos anos sem ver sua mãe, sem ver seu pai, aproveita, é Natal. Então a pressão sempre será constante, principalmente se você ainda tem contato com esses familiares que já fizeram um dia uma campanha para você voltar a ter contato com seus pais. Esteja convicto das suas escolhas. Pensa assim, o que é bom para mim. Tem gente que pode comer camarão, gente. Tem gente que até gosta, mas não pode comer, porque dá um edema generalizado, edema de glote, a pessoa vai morrendo para o hospital. Embora ela goste, ela não pode, né? Então, assim, quando a gente faz o contato zero, não é que a gente deixou de amar o pai e a mãe. É claro que esse amor está muito fragilizado pelos maus tratos psicológicos, né? Você não deixou de amar. Você não se afastou porque você deixou de amar. É outra dificuldade do contato zero. Você se afasta amando aquela pessoa com uma outra dor, que é a dor de saber que quem você ama não ama você, porque quem ama não faz certas coisas, né? Então, esteja convicto do que você quer, esteja convicto da sua caminhada, da sua trajetória. Eu falo que a cura não é um evento, tá? Eu não tenho nada contra cursos que te ajudam a superar essa dor de ter uma mãe disfuncional, um pai disfuncional. Eu acho que a informação, pelo contrário, quanto mais informação, melhor. Só a terapia não basta, você precisa de informação, você precisa de ouvir relatos de outras pessoas, mas o processo de cura não vem de um curso, o processo de cura vem de muita terapia, tá? Eu, inclusive, atendo pacientes que vieram de cursos e não conseguiram dar continuidade, porque as dores emocionais são muito grandes, os gatilhos emocionais são muito grandes, né? E eu oriento, a gente vai aqui focar e tudo, mas você conclua o seu curso depois, quando você achar que estiver mais preparado, porque a informação é sempre útil. Leituras, vídeos no YouTube, videoaulas, isso tudo é importante. Porém, nada substitui a terapia. Desabafar com amigos que te acolhem, né? que te entendem, que validam a sua escolha, que entendem o seu sofrimento, é ótimo também. É muito bom você estar numa crise terrível e você falar com alguém e esse alguém falar para você, olha, eu te entendo, né? Eu tô aqui do seu lado, né? Segue em frente aí que eu tô aqui. Mas nada substitui a terapia, tá? E a cura, o que é a cura? Nunca mais eu vou sofrer? Não. Você vai ter seus momentos. Eu uso uma ilustração que é uma analogia, que é a corda. Né? Quando você tem uma relação difícil com a sua mãe, por exemplo, essa relação é como se fosse uma corda.
Essa corda te amarra, envolve seu corpo todo, te aperta, muitas vezes aqui, né? Você não consegue nem respirar. E quando você começa a se informar, né? Ver e ouvir outros relatos, fazer terapia, entender o porquê dessa dor, né? O que você pode fazer com essa dor. Essa corda vai afrouxando. Essa corda vai afrouxando. E aí você já consegue fazer algum movimento. Ela tá ali, mas você já consegue, você já deu uma afrouxada. Você consegue fazer um movimento aqui, outro ali. Ao longo de um processo, não é um evento, tá? Não é um evento, ai, me curei. Não, ao longo de um processo, você vai dominar essa corda. Você vai pegar essa corda, você vai ficar aqui, pendurada no meu ombro. Você vai conseguir nadar, você vai conseguir trabalhar, você vai conseguir fazer um trabalho artesanal, você vai conseguir fazer qualquer movimento, você vai conseguir estudar, ler, se divertir, mas essa corda vai estar aqui. Essa corda, você nunca vai se livrar dela. Você vai ter domínio sobre ela. Corda, você já não me sufoca mais. Você já não impede mais meus movimentos. Você não amarra mais as minhas pernas. Você vai olhar para ela, você vai sentir tristeza. Não existe essa, me curei, não fico triste. Você vai ficar triste. Você vai lembrar daquele tempo que você acreditou naquele amor, né, em que você investia muito, né, com todo o prazer do mundo, você cuidava, você agradava, você estava sempre por perto. Mas você vai lembrar também que aquilo se frustrou. A corda está ali para te lembrar que você não teve uma mãe suficientemente boa, como diria Donald Winnicott, um psicanalista inglês que trabalhava com crianças, né? Quem é a mãe suficientemente boa? Olha a palavra, suficientemente boa. É a mãe que é capaz de atender às necessidades físicas e mentais do filho ou dos filhos, né? A mãe suficientemente boa é a mãe que oferece um ambiente suficientemente bom. Não existe perfeição na maternidade. Não existe mágica na maternidade. A mulher pariu, ela virou uma pessoa perfeita. Não. Inclusive, a maternidade é romantizada demais. Para algumas pessoas é maravilhoso. Todo o processo, desde a gestação, a amamentação, tudo corre 100% bem. Para outras, não. A gente precisa ter esse olhar flexível, né? Então, o que é a mãe suficientemente boa? É a mãe com todas as limitações dela, com todos os medos, angústias, frustrações, cansaço. Ela consegue atender minimamente as necessidades físicas e psicológicas de uma criança. Então, quando você olha para essa corda, você vai lembrar que você não teve uma mãe suficientemente boa, que você não teve um pai suficientemente bom. Mas aquela corda já não te... o papel da terapia é esse. É fazer você se libertar desse amarrado. Desse amarrado que te impede de se movimentar. Porque é assim que as pessoas chegam na terapia. Isabel, parece que minha vida congelou. Isabel, parece que minha vida parou. Isabel, eu não consigo avançar. Isabel, isso, Isabel, aquilo. Né? É a corda. É a corda. Então, a terapia te ajuda a ter controle sobre essa corda, sobre essas dores, que elas virão. Não vamos romantizar aqui que a terapia vai fazer você se lembrar com felicidade, que você vai abrir uma cerveja toda vez que você lembrar que você sofreu nas mãos da sua mãe, do seu pai. Não, não é isso. Isso não é terapia. Fujam disso. Inclusive, eu dou essa dica aqui. Fujam disso, tá? A terapia é para te ajudar a lidar com essa corda. É você colocar ela onde você quiser, de forma que ela não impeça os seus movimentos. Eu já vi que tem uns comentários aqui, poucos, mas tem. Mocinha prendada, eu vivi esse luto. Me escolher foi a maior dor, mas também foi a única forma de tomar as rédeas da minha vida. Exatamente, né? A gente se escolhe com dor, com culpa. É isso aí. É isso aí. Só que
Chega um momento na vida da gente em que a gente pensa, ou eu ou essa pessoa, que não para de me fazer mal, que não para de me desejar mal, né? Todo mundo tem o direito de ser feliz. E se você parar para pensar, você em algum momento você nota que a sua presença faz mal para sua mãe. Sua presença faz mal para o seu pai. Sua presença faz mal para aquele amigo tóxico, disfuncional. Sua presença faz mal para aquele colega de trabalho. Sua presença faz mal para aquele familiar, né? Então você se retira também por causa disso também, tá? Saudades, Railda. Verdade, as cicatrizes são eternas, sim. As cicatrizes são eternas. Não tem como, não tem cirurgia plástica que apague a cicatriz de você sentir que não foi amada por um dos seus pais ou por ambos. Né? E como é que a gente percebe que não foi amada? A negligência, a falta de cuidado, não colocar você como prioridade, não colocar como prioridade a sua saúde mental. É assim que você vai vendo a falta de amor, a ausência de amor. Não é só por aquelas pragas, né? Que as mães tóxicas, elas adoram jogar pragas, né? Você vai morrer, como eu ouvi da minha mãe, né? Você vai morrer em cima de uma cama, seca, igual seu pai. Meu pai, ele ficou 11 anos sequelado de um AVC em cima de uma cama. E quando ele faleceu, quem foi para o hospital para providenciar o sepultamento, tudo, fui eu. E lá dentro do hospital te dão um documento chamado atestado de óbito. Tem gente que chama certidão de óbito de atestado, e não é. O atestado de óbito é o documento que o médico dá dizendo a hora do falecimento, a causa da morte, né? Com o atestado de óbito, você vai ao cartório do Registro Civil das Pessoas Naturais e vai fazer a certidão de óbito. Então, no atestado de óbito, ainda dentro do hospital, eu li a causa da morte. Foi sepse, meu pai teve uma septicemia que foi ocasionada por uma pneumonia nos 2 pulmões, uma pneumonia dupla, e caquexia. Quando eu vi aquela palavra, eu já sabia o que era sepse, eu já sabia o que era pneumonia, mas eu não sabia o que era caquexia. A médica virou para mim e falou assim, você já ouviu falar na palavra caquético? Ah, fulano é caquético. Eu falei, já. Aí ela falou assim, em que contexto você ouve essa palavra? Eu falei, parece que a pessoa tá assim meio gagá, aí falam assim, fulano é caquético. Ela falou, não, não é isso. Caquética é a pessoa que tem caquexia. Caquexia é a perda da massa muscular. O meu pai morreu como uma múmia. Meu pai parecia uma múmia. Lúcido, orientado até o último suspiro, porém absolutamente, completamente caquético. Ele não tinha massa muscular. 11 anos acamado. E foi assim que minha mãe falou que queria que eu morresse, ainda que ela ainda ia viver para ver. Gente, é doloroso demais, ainda é doloroso demais ouvir de alguém que eu tenho que conviver com isso. Não dá, gente. Não dá. Né? Então, assim, a pessoa que é perseguida por um parente, um familiar, ela sofre múltiplas dores. Né? É a dor de tudo que ela passou até o afastamento, é a dor de ter que se afastar e a dor do julgamento, sem ser ouvida, sem ser compreendida. É o que eu falei, que as pessoas cheguem e falem assim, olha, eu não aceito que você deixe de visitar sua mãe, deixe de ver sua mãe, ou deixe de visitar seu pai, mas eu te entendo. Eu te entendo porque o eu te entendo é da pessoa que tem empatia. Se fosse comigo, talvez, eu não digo nem que a pessoa diga com certeza, mas talvez eu também repensasse essa minha relação, né? Então, assim, cada um de vocês é que tem que validar o que você sente, validar as suas escolhas. Que o mundo acabe, né? Que o mundo não acredite, não aceite. Mas é o que é melhor para você. Tá bom? Mais alguma pergunta? Gente, Isabel foi um anjo que Deus colocou na minha vida. Ô, Railda. Que bom ouvir isso de você. Obrigada. A minha, quando me via arrumada e bonita, dizia, você também vai ficar velha e doente. Ai, tá vendo? É difícil, gente. É difícil. Né? É claro que todo mundo vai envelhecer. É claro que alguém, todo mundo, em um momento ou outro, vai ter uma doença ou outra.
Mas a forma, o contexto em que isso é falado, né? Por exemplo, a pessoa que relatou isso aqui diz que quando a mãe havia arrumado, não recebia um elogio, né? Não recebeu, nossa, você tá linda, você é linda. Não, você vai ficar velho e doente também. A inveja, né, que é uma das características mais marcantes da mãe tóxica, é a inveja. Seja ela narcisista patológico ou não, tá, gente? Lembrando que o que eu disse aqui, nem todo tóxico é narcisista. Popularizou-se o termo narcisista de uma forma meio que desordenada, tá? Primeiro que narcisistas todos nós somos. Né? Nós precisamos do narcisismo saudável. É o narcisismo saudável que vai sustentar a autoestima, a autoconfiança, né? A autoadmiração, tudo em doses saudáveis e equilibradas. Tá? O narcisista patológico é aquela pessoa diagnosticada com transtorno de personalidade narcisista, que tem lá os critérios de diagnóstico no manual de psiquiatria. Tá? Na minha vida também, Isabel foi e é um anjo. Mudei totalmente minha vida depois que Isabel entrou no meu caminho, eternamente grata. Eu que sou grata a vocês, porque eu aprendo tanto com vocês que vocês não têm ideia. Tem sessões que eu penso assim, ai meu Deus do céu, essa sessão aqui, quem tinha que pagar sou eu. Eu tinha que pagar por essa pessoa ter me falado tudo isso, né? Ter me ensinado tantas coisas. A terapia, o processo terapêutico é uma troca entre analista e paciente, tá? Eu aprendo muito com vocês, aprendo mesmo, tá bom, gente? Se ninguém mais tem pergunta nem comentário para fazer, eu vou encerrar por aqui. É a nossa última live do ano. Eu ainda tô querendo fazer um encontro virtual. Eu já fiz 3 encontros virtuais. São encontros sigilosos, não são o conteúdo do encontro. Eu publico o tema, né? Mas o encontro em si não é gravado, não fica salvo. Eu peço às pessoas, se quiserem tirar print, de preferência que nem tirem, tá? Eu prefiro que nem tirem print, para preservar a identidade de todo mundo que está participando. Se quiser tirar print, que bote lá no rosto de cada um uma figurinha. Que eu prefiro que nem tire print, não publique nada, tá? Depois eu publico no Instagram um comentário sobre como foi e tal, mas os participantes têm a identidade preservada. Eu tô pensando ainda esse ano, antes do Natal, fazer um encontro virtual, cujo tema vai ser as sequelas das filhas de mães tóxicas, né? Vai ser um encontro exclusivo para mulheres. Mas a live, essa é a última do ano. Esse ano não fiz muitas lives, mas ano que vem eu pretendo fazer mais, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem me mandar mensagem por direct, tá? Eu respondo assim que possível. Normalmente eu respondo rápido. E é isso, né? Estamos juntos, estamos juntas e vamos seguindo a vida, fazendo de tudo pela nossa felicidade. Tá bom, gente? Um abraço para todos vocês, boas festas e que 2025 seja de muita paz e de muita harmonia. Beijo!